meu nome é Vanessa Gaspar e eu vou estar com você na disciplina de saúde coletiva. Neste processo de aprendizagem, a gente tem um recurso que são as aulas conceituais. Então aproveitem que iremos trabalhar todo o material didático de vocês ao longo de 9 aulas. E na aula de hoje, a nossa primeira aula, que vai contemplar a unidade 1 do livro de vocês, nós vamos falar de 3 tópicos específicos. Então a gente vai falar do conceito de saúde e doença, vamos falar de todo o modelo que a gente tem, né, de promoção de saúde, conceitos de saúde e doença, que são a base dessa disciplina, para vocês entenderem o que a gente quer especificamente dentro do entendimento de saúde coletiva. O que a gente quer como profissional da área da saúde, o que nós devemos agir e pensar como gestores dentro da saúde, assim como cidadão. Então, a ideia de trazer esse contexto para vocês e todo esse conteúdo fazendo parte da disciplina e da formação de vocês é não só uma avaliação, né, desse conceito, que vocês vão perceber que o conceito de saúde e doença ao longo da história sofreu algumas alterações. E essas alterações são extremamente pertinentes, porque são alterações que acompanharam toda essa dinâmica que a gente tem dentro da nossa evolução. Então, para vocês entenderem bem isso, né, entender como tudo isso aconteceu, né, desde o processo de construção do SUS, desses conceitos de saúde e doença, né, de experiências que muitos gestores e profissionais de saúde, assim como cada um de nós como cidadão e hoje continuamos a executar dessa mesma maneira, podemos trazer de informações para que continuamos, né, podemos continuar construindo essa questão de saúde e doença de uma maneira dinâmica e eficiente. Então, dentro dessa competência toda, o que eu quero discutir com vocês hoje é principalmente esse conceito de saúde e doença, mas que vocês também, ao longo de toda a nossa discussão, reflitam sobre isso. Vocês vão perceber que a gente vai andar por momentos da história e nesses momentos nós vamos tentar pontuar o que aconteceu efetivamente naquela situação, mas nós vamos conseguir nos remeter agora, né, no hoje. O quanto é semelhante, como a gente tem que estar muito antenado, o quanto a gente tem que ter de dados, o quanto a gente tem que ter de informações, o quanto um contexto econômico e social influencia em tudo isso. Né? Então, para a gente entender um pouquinho mais, eu vou iniciar com vocês aqui com algumas explicações religiosas, o que na época a gente poderia chamar de mágico-religiosa. Né? Então, quando a gente pensa na Idade Média, quando a gente nos leva a muitos e muitos anos atrás, a gente vai ter uma noção muito diferente do que a gente tem hoje. Porém, é inevitável discutir com vocês que, com todo o avanço e conhecimento em relação não só à saúde e doença, mas a relação que a mente do corpo, né, do ser humano pode fazer em relação a toda essa experiência, né, quando a gente está vivenciando um processo de doença, o quanto o nosso bem-estar físico, né, é influenciado se a nossa capacidade mental ou se as nossas questões ligadas à motivação interna, se elas estiverem muito baixas, isso também influencia na nossa saúde. Né? Então hoje a gente tem grandes universidades que têm centros de atendimento e pesquisa que também mostram que hoje a religião tem um contexto diferente. O contexto da fé, do acreditar em algo maior, faz com que esse indivíduo se sinta mais motivado, mais acolhido, e as pesquisas mostram que ele também se sente mais forte e pode ajudar e muito na recuperação desse indivíduo. Então vamos retomar, mas na Idade Antiga, o que isso representava. Então aqui eu coloquei alguns pontos para vocês. Era uma filosofia extremamente religiosa. A doença, ela tinha uma característica voltada totalmente à punição. Né? Então, se eu não seguisse os preceitos religiosos, se eu não temesse a Deus, ou se eu tivesse feito algo errado, né? Se eu tivesse feito algo que não condizia com o esperado dentro daquela cultura estabelecida, eu era punido. E a punição era uma doença. Né? Então, um mal onde, até por todo o contexto de desenvolvimento daquela época, eu não tinha uma cura tão específica, né? Eu tinha médicos e cuidadores, mas eu não tinha algo tão específico e determinado para cada patologia, enfim, isso vai vir logo depois, mas ficava mais fácil. Então eu entender que a doença ela vinha através de uma punição, e se esse indivíduo não recebesse a sua cura, que não era por mérito,
e ele precisasse de um local para ficar, a gente tinha algumas instituições religiosas que acolhiam esse indivíduo, mas acolhiam de uma maneira diferente. O acolhimento não era para dar cura a esse indivíduo, mas realmente era no sentido de acolher, né, e promover um pouco de isolamento, rezar com esse indivíduo, rezar para este indivíduo, ou até mesmo fazer com que ele refletisse sobre os erros que ele cometeu e que ele entendesse muito que essa doença ela estava relacionada à punição. Né? Então, isso é um modelo que a gente tinha, um modelo que se desenvolveu e hoje é o que eu pontuo para vocês. O desenvolvimento de tudo não extingue alguns conceitos, eles se modificam, eles se aprimoram. E hoje a gente sabe, vocês acho que estão acompanhando muito disso na mídia, não só por situações de pessoas próximas, mas enfim, de que qualquer bem-estar maior que esse indivíduo sinta pode promover uma melhora de saúde. E um bem-estar também pode estar ligado a questões religiosas, a questões de fé. Então, esse conceito se aprimorou e modificou. Né? Então, é mais um exemplo que depois vocês vão ver ao longo das nossas aulas o quanto esses conceitos podem se aperfeiçoar e se modificar. Quando a gente passa por alguns outros conceitos, para vocês poderem comparar e ampliar essa visão de que a saúde e a doença estão atreladas o tempo todo durante a nossa história. Mas a saúde e a doença modificam-se de acordo com o que a gente tem, tanto de base, de estrutura, né, de conhecimento, de melhorias de informações, de novos estudos, mas também de conscientização e informação que chega para a população. Né? Se a gente se remeter neste momento, nessa concepção que a gente tinha da unicausalidade, que fazia com que a concepção religiosa ficasse um pouco mais de lado, foi deixado um pouco mais de lado porque a gente está subindo o degrau de conhecimento. Né? Então a gente começa a aprender e entender que o indivíduo, a partir do momento que os conhecimentos se ampliam, quando ele é acometido de algum mal, de alguma doença, não necessariamente, né, e aí existe uma questão de outros postulados que começam a vir na sequência, esse indivíduo estava sendo punido por algo que ele fez e estava recebendo um castigo. Não. A gente entende hoje, neste momento, né, da unicausalidade, que o corpo e a mente eles estão atrelados e que esse corpo que a gente tem vai funcionar como uma máquina. E essa máquina ela tem que ser bem cuidada, ou seja, esse corpo tem que ser bem cuidado e essa mente também. A religião não foi deixada de lado, mas o conhecimento foi tomando forma, foi tomando espaço, principalmente a partir do momento que a gente começa a ter um conhecimento maior sobre a anatomia, por exemplo, né? A partir daí a gente começa a entender que a doença ou determinadas doenças acometem determinados órgãos. Então a gente começa a fazer uma relação de causa e efeito. Porém, a gente ainda leva um pouquinho mais de tempo para se aperfeiçoar e entender que aquela doença acometeu aquele órgão, mas ela acometeu aquele órgão por quê? Né? O que acometeu aquele órgão? Então, quando a gente tem, um pouquinho depois, vocês estão vendo aí na nossa linha do tempo, né, o desenvolvimento da questão do microscópio, das vacinas, dos soros, é porque um estudo mais aperfeiçoado para aquela época nos mostrou que, por mais que eu saiba o que está cometendo aquele órgão, eu tenho que saber como tratar. E a partir daí, a prevenção começa a dar os seus primeiros sinais. Né? Então, se eu começo a conhecer aquilo, né, qual é o micro-organismo que está atuando dentro daquele órgão, daquele indivíduo, eu começo a trabalhar questões como vacinas, como soros, para tratar esses indivíduos. Então, a gente tem um pouquinho já, uma ideia bem sutil do que seria a prevenção em relação a isso, porque a gente começa a conhecer melhor. Então, foi uma grande mudança, essas descobertas, né? E com tudo isso a gente começa a pensar que a gente tem um agente etiológico, e esse agente etiológico, ele começa a ser identificado e busca-se o combate desse agente. Vocês vão ver mais à frente, então em alguns momentos a gente vai retomar alguns pontos, onde a gente vai perceber que não foi só descobrir tudo isso e a hora que a gente descobre a gente já sai vacinando todo mundo, resolvendo os problemas. Não, porque a gente não tinha a estrutura de comunicação que a gente tem hoje. A gente não tinha a estrutura de entendimento que se tem hoje em relação a tudo isso. Então a gente sai de um processo muito mais místico em relação ao que é saúde e doença, então fica um pouco mais complicado no momento que eu começo a atuar dessa maneira.
né? Então, até a gente ganhar espaço, conhecimento e fazer com que todos assimilem esses novos conceitos, essas novas informações, que o desenvolvimento trouxe uma evolução muito grande nessa área da saúde, com as vacinas, enfim, a gente leva um pouquinho mais de tempo, passando até pela revolução da vacina, mas aí a gente vai falar disso um pouquinho depois. Passando desse ponto, a gente tem a multicausalidade, que é um outro modelo, um outro conceito que a gente tem dentro desse processo de evolução de saúde e doença. Então percebam que sempre a gente vai estar traçando uma linha onde a gente tem como principal foco o aperfeiçoamento, o desenvolvimento de conceitos, a melhoria do que a gente tem de base, de informações e a maneira que a gente vai atuar, né? Então, se eu tenho no momento que sai da fé, para ter um pouco mais de informações como a unicausalidade, aí eu começo a perceber que não adianta só eu entender que eu tenho um organismo, que ele se forma de partes, que são os órgãos, e que se eu tenho micro-organismos que podem afetar esses órgãos e eu tenho vacinas que podem curá-las, né, enfim, e também preveni-las. Eu começo a perceber que, apesar de todo esse conhecimento, ainda existem diferenças que acometem determinada área da população, né? Então, uma casta menos favorecida em relações a saneamento, em relações à estrutura de vida, né? E a gente vê que se a unicausalidade não me dá todo o subsídio para explicar o porquê em determinados lugares ou regiões, ou em determinadas situações, alguns indivíduos são mais acometidos que outro, é um modelo que ele começa a cair por terra. Então, a multicausalidade vem com isso, é o que a gente chama de efeito de transição epidemiológica, né? Além dessas mudanças, a gente começa também a perceber, dentro desse efeito de transição, que algumas doenças, né, como as doenças infecciosas, começaram a cair muito e outras doenças começaram a aparecer mais, né? Então, algumas doenças crônicas degenerativas. E a gente precisa entender o motivo, porque não é tão simples como era antes, de eu ter uma máquina, um corpo, que de repente aquela peça precisava ser cuidada e tratada, a gente cuidava e resolvia. A gente percebe que por mais que aquela peça esteja intacta, outras coisas estão acontecendo e acometendo a saúde daquele indivíduo. Então a gente começa a aperfeiçoar esse modelo e ampliar um pouco mais, e a gente entende que esse homem de hoje é um ser biopsicossocial. Quando a gente fala nesse biopsicossocial, nos remete muito ao que a gente tem hoje, de informação, do que a gente tem hoje muito de conceito, assim, que a gente entende que o indivíduo, ele não está única e exclusivamente colocando a sua saúde, né, à prova se ele for exposto a um determinado micro-organismo que vai te afetar. Às vezes outras questões podem estar atreladas a tudo isso. Então, o indivíduo que tenha uma saúde excepcional, que tenha uma qualidade de vida muito boa, que se alimente muito bem, que faça atividade física, que tenha saneamento básico, enfim, ele tem uma estrutura maior, né? Então, isso a gente tem essa consciência muito nítida hoje, né, do que pessoas que às vezes até uma questão de educação, de informação, são desprovidas de saber quais são os meios que elas devem procurar para serem tratadas, né? Quais são as informações que elas precisam receber para que realmente se cuidem corretamente e se essas informações são dadas a eles da maneira adequada. Então hoje a gente tem isso muito claro, mas percebam que nesse momento aí a gente já começa a ter, que é o início do século XX, a gente começa a ter um pouquinho desse macroambiente, né? Onde a gente olha para esse indivíduo não só como alguém que pode estar saudável ou doente, mas que a gente também tem que se preocupar com todo o ambiente que envolve esse indivíduo. Então, a gente tem o que a gente fala aqui, que elas envolvem dimensões mais subjetivas. Ela não é algo tão objetivo na questão científica, né, e tão pontual. E a partir daí, se eu tenho essa consciência, eu entendo que eu tenho que ampliar os meus estudos, eu tenho que ampliar o meu entendimento para aprimorar esse conceito de saúde e doença e continuar trabalhando na mesma linha de raciocínio que a gente tinha anteriormente, que é a questão da prevenção, que é a questão da cura, que é a questão de organizar melhor o que eu tenho de estrutura de saúde para poder oferecer. Mas para poder oferecer eu tenho que entender quais são os problemas que podem acometer a saúde daquele indivíduo, né? Então a gente passou por esse processo mais elaborado, num contexto que a gente fala até mesmo político,
porque vocês obviamente entendem que a gente está falando hoje de saúde coletiva e não tem como a gente separar que é algo altamente político e não só científico, que é algo altamente informativo, que envolve muito questão de comunicação, a questão de educação, assim como uma base muito maior que a gente vai falar mais à frente, com tudo que o indivíduo precisa e merece ter para ter uma saúde mais adequada. Então, em 1948, no dia 7 de abril, a gente teve o Dia Mundial da Saúde, e que ele reforçou muito esse ponto, né? Então a gente coloca aqui para vocês que é o reconhecimento que todos nós temos direito à saúde. Todo indivíduo tem direito à saúde. E essa saúde, ela tem que ser garantida, ela é uma obrigação do Estado, né? E o Estado, ele também tem que pensar nessa promoção e nessa proteção de saúde. Então, de novo, vocês percebem que muitas coisas, se a gente está falando de 1948, né? Então hoje a gente está em 2021, a gente está jogando alguns conceitos que hoje eles se fortalecem muito mais, mas eles estão muito mais estruturados. Aqui foi o início de uma discussão. Quando a gente fala que a saúde é um direito de todos, por mais que eu ainda não tenha chego na parte do SUS efetivamente ali, mas a gente sabe que são os preceitos do SUS, né? Que a saúde é um direito de todos e tem que ser garantida pelo Estado. Então as discussões começam a se fortalecer, né? Começam a aparecer. Então o estado desse indivíduo saudável não conta única e exclusivamente, novamente, com aquele conceito de doença. A gente pensa muito no bem-estar físico, no bem-estar mental, e é um conceito que a Organização Mundial da Saúde também naquela época começa a debater, começa a fortalecer. As discussões começam a aparecer, né, não só no nosso país, obviamente, vou pontuar para vocês algumas questões muito importantes no cenário internacional, mas é um momento onde a gente começa a já ter ganhos, né, o que a gente tem hoje como garantido, né, pelo menos dentro de uma Constituição, que é a saúde plena, né, o direito de todos. Então a gente tem que entender que, por mais que esse conceito seja muito dinâmico, né, e ele vai se organizando e mudando, ele está mudando sempre numa busca para o melhor para esse indivíduo, né, o melhor para a sociedade. Então, quando a gente fala da produção social, da saúde, da doença, eu trouxe alguns pontos importantes, que aí, de novo, olhem para hoje, olhem para vocês como futuros profissionais da área da saúde, olhem para vocês como futuros gestores, né, e vocês como cidadão, cada um de nós no nosso papel, o que a gente faz com a nossa vida, o que a gente faz com a nossa saúde e o que a gente reivindica para melhorar onde a gente está inserido. Isso é uma parte muito importante, né? A gente tem que entender, e eu defendo muito isso dentro da disciplina de saúde coletiva, né? Vocês vão ter um outro docente que vai ministrar as aulas para vocês, nas aulas ao vivo, onde vocês vão poder discutir, e vocês vão ver que muitas coisas que a gente às vezes reivindica, podemos nos colocar no papel de protagonista, de realmente ir lá e atuar frente àquilo. Brigar não só no reclamar, brigar, mas no propor em algo e alguma mudança. Tentar fortalecer algumas situações, mas mais à frente a gente discute um pouquinho melhor. Mas vamos lá, quando a gente fala dessa produção social de saúde, né, e de doença, a gente tenta englobar 3 principais pontos, que hoje a gente tem claro que fatores biológicos, fatores sociais e fatores psicológicos influenciam demais nesse contexto. E a gente pode destacar alguns pontos aqui. Quando eu falo de fatores biológicos, a gente entende que tudo que existe é um produto da ação humana, onde nós estamos, né, onde nós estamos inseridos. E algumas doenças até acabam acontecendo justamente por nossa culpa, pela falta de cuidado que temos com o nosso corpo ou pela culpa de, jogando isso num macro cenário muito mais complexo, né, de armas químicas, de armas biológicas, né, da falta de acesso até à saúde preventiva, a vacinas, enfim. Então, a gente tem esses fatores biológicos que fazem parte, sim, desse processo de saúde e doença, e a gente também tem que destacar que não só a saúde do indivíduo é importante, mas a saúde desse coletivo. E a saúde, ela vem a partir das ações que o homem faz, desse homem faz como indivíduo e como esse homem faz dentro de um cenário político, dentro de uma comunidade, né? Quando a gente fala de fatores sociais, a gente reforça ainda as questões ligadas à política, mas a gente tem que entender que os conceitos de saúde e doença modificaram muito. E não significa que por eu não estar doente, ou seja, eu não ter uma doença que saiu no meu exame laboratorial, não significa que eu não estou doente. Eu posso estar doente
de uma maneira mental, ou eu posso estar doente de uma maneira social, no sentido do que eu não tenho acesso a serviço, eu não tenho acesso a um bom emprego e uma boa alimentação, eu não tenho acesso a saneamento básico. Então a minha saúde começa a se deteriorar a partir daí, apesar de eu não ter um diagnóstico. Então é mais ou menos esse contexto que eu quero pontuar para vocês. E lógico, a questão dos fatores psicológicos, que você vai produzir o seu bem-estar também, a partir do outro, a partir de situações que você experimente, que você vivencie, e de uma construção contínua de aprendizado e principalmente de relações interpessoais. Mas elas vão vir e tudo isso vai acontecer se a gente tem conhecimento sobre algumas questões, principalmente com a questão de educação. Quando a gente tem uma população muito mais instruída, a saúde reflete positivamente também. Então, para a gente ter saúde, então a gente tem aqui um paradigma da história social de saúde e ele vai dizer o quê? Isso é muito importante e reflete vários pontos que eu coloquei ali para vocês. E é uma reflexão mesmo que a gente consegue amarrar aqui de uma maneira bem técnica, porque a gente tem todos esses preceitos, mas vocês vão perceber, e se vocês tiverem esse olhar mais consciente e crítico do que realmente importa, vocês vão ver que todos esses pontos estão circundando a vida de cada um de vocês. Então, uma população mais saudável, ela precisa de paz, ela precisa de habitação adequada, a questão da educação, o mínimo, que eu falei para vocês, a gente tem que ter uma população instruída, a questão de alimentação, onde a gente vai proporcionar um desenvolvimento melhor para nossas crianças, a gente vai ter uma reposição dentro de um ciclo não só econômico, mas também de acesso a outros alimentos, que às vezes a gente tem muito a discussão assim, olha, mas isso é muito caro, aquela população não tem acesso. Então, reflitam sobre isso. Essa questão, se eu tenho uma alimentação saudável e correta, que é capaz de contemplar o que cada um desses indivíduos precisa naquele determinado momento da vida, uma criança, por exemplo, que é diferente, vejam o quanto isso é importante no reflexo posterior quando a gente fala de saúde e doença. A inserção no mercado de trabalho, pois o indivíduo que está inserido no mercado de trabalho, ele é mais, além de ser proativo na questão mental, motivacional, a renda faz com que contemple algumas necessidades básicas, uma melhor moradia, uma melhor qualidade de vida, uma alimentação, vestuário, lazer. Todos esses itens são importantes. Quando a gente falar e descrever um pouquinho melhor o quanto é importante a política de saúde mental, a gente também contempla tudo isso. Vocês vão enxergar esses pontos. Um ecossistema saudável, que não seja poluído, e uma justiça social e de equidade, ou seja, que a saúde seja garantida, seja um direito de todos os cidadãos. Quando a gente joga assim, tentando nessa primeira aula dar uma pincelada bem geral para vocês dessa nossa linha do tempo, quando a gente fala de reforma social, reforma sanitária, já nos anos 80, a gente já está formatando de uma maneira mais concreta e mais firme essa estrutura, jogando o nosso conceito de saúde não só como direito de todos, mas de uma abrangência que, além do papel individual, tem um papel muito forte da comunidade, muito forte da questão política, muito forte da questão da informação. Então, quando a gente coloca que a saúde é um direito de todos, a gente também coloca que é um estado onde eu vou beneficiar um indivíduo através de uma boa estrutura, aqueles itens que a gente falou no slide anterior. A gente vai proporcionar a todos esses indivíduos acesso a trabalho, mas também à educação, também a lazer, também a liberdade de expressão, pois é um processo de construção. Então, logo que a gente iniciou essa aula, o que eu falei para vocês? Que era muito importante quando a gente tem na nossa mão conceitos e conhecimento. Mas esses conceitos e conhecimentos, eles precisam ser trocados para a gente continuar subindo cada um desses degraus, para a gente continuar evoluindo e crescendo dentro de não só conceito de saúde e doença, mas de estruturas de políticas públicas, de estruturas de serviços prestados à população. Então, antes também, a gente tinha uma base muito frágil, pobre. Então, se eu pensar que eu tinha alguns poucos hospitais, hoje, qual é a estrutura que a gente tem? Ela acompanhou todo esse desenvolvimento e ainda precisa de mais, a gente é um processo contínuo, como eu comentei, mas a gente tem que ter a ciência de que é um direito de todos e que é uma construção constante e dinâmica e que ela tem esses preceitos. Então, eu vou ter tanto acesso a trabalho,
vou ter acesso à educação, eu vou ter acesso à saúde, mas como eu vou ter acesso a tudo isso? Isso precisa me ser oferecido, né? E para isso ser oferecido a cada um de nós, eu também tenho que levar essa discussão para um outro ponto, para o ponto de envolver a população, de envolver as pessoas e não deixar só em alguns pontos principais de divisões políticas, né? A gente tem muito esse costume de reclamar das coisas e não ir chamar um grupo para discussão, né, e colocar alguns aspectos da nossa discussão em pauta para que ele se transforme e chegue em algo maior que eu possa levar lá na frente, não só reclamar de um problema. Então vocês vão ver também, hoje a gente tem os conselhos municipais de saúde. Por que a gente tem? Porque a população é algo muito importante para trazer, ela que vivencia de perto alguns problemas. Alguns problemas são muito diferentes de uma região para outra, até mesmo de um bairro numa mesma cidade. Mas se eu tenho esses conceitos onde alguns determinantes que envolvem cultura, que envolvem fatores sociais, também fazem parte de uma construção de saúde, não só para cura, mas voltando àquele destaque lá atrás da questão da prevenção, que é o mais importante, a gente vai se fortalecer. A gente vai se colocar como alguém ativo nesse processo e poder dizer que ajudou de alguma maneira, né? E ajudar de alguma maneira esse processo de construção. Quando a gente fala dessa história toda do SUS e dessas etapas, e a gente vai discutir um pouquinho mais isso, vocês vão ver, muitas pessoas tiveram que ter essa ação ativa, essa ação reativa frente ao que estava te incomodando, ativa frente ao olhar do que a gente via que podia melhorar, e tentar buscar mudanças e agregar os conhecimentos, atrelar tudo isso e melhorar, né? Daí a gente tem dois modelos aqui, vou tentar pontuá-los para vocês, diferenciar esses dois modelos para a gente ver o quê? Quando a gente tem um modelo que ele é único e exclusivamente biológico, a gente já viu que é algo que não tem como a gente se sustentar por muito tempo. Mas ele foi uma base importante e é importante a gente ter essa noção. E aí quando a gente vai em um que ele já tem como tema, né, principal um título de promoção de saúde, a gente consegue já permear essa diferença e ver esse processo de construção. Então, quando a gente vem nesse modelo preventista, e que ele veio justamente em função dessa crise do capitalismo, logo após todo esse processo que a gente acompanhou aqui dentro da nossa linha do tempo, a gente começou a perceber uma incapacidade dos governos em dar conta do que precisava para proporcionar à população uma melhoria, né, dos serviços que estavam sendo prestados. Então, assim, eu começo a ter um governo que estava passando por situações complicadas financeiramente, e a partir daí eu tenho que pedir um auxílio, né, de alguns serviços privados para que possam começar a não deixar que falte, mas não foi aquela coisa assim, é para todos, começou de uma maneira mais estratificada, mas a gente, ao mesmo tempo, além disso, a gente voltou a ter um olhar muito mais objetivo no sentido de saúde e doença, né? Mas ele objetivo no sentido do quê? Eu sei que a doença existe e eu caracterizo ela em algumas etapas. Então aqui nesse modelo da história natural da doença, que a gente já vai ver que no modelo de promoção ele vai cair por terra, né? Mas ele tinha já algo que hoje a gente lida de uma maneira um pouquinho diferente, mas a gente aprimorou. Então aqui a gente tinha 3 níveis, né, que a gente falava da prevenção da doença. Quando eu falo no modelo, nesse modelo de história natural da doença, eu olho para um agente, né, que vai vir ali, um micro-organismo que vai vir e vai me causar algum determinado acometimento e vai transformar aquele indivíduo em um indivíduo doente. Se eu já tenho um olhar um pouco mais evoluído de questões de uma evolução científica, do microscópio, de micro-organismos, eu saber que eu tenho alguns micro-organismos que nos circundam o tempo todo. E que se eu me cuidar bem, né, pode ser que eu não seja acometido por ele. Então, como é que eu vou fazer isso? E hoje a gente sabe o quanto isso também é evidente, continua se mantendo como uma arma muito forte. A gente tem, dentro desse nível primário, medidas gerais e medidas educativas, onde o preceito principal era, vamos levar a população que ela precisa se cuidar frente isso, isso e isso, porque daí esses micro-organismos que estão por aí, pode ser que não a acometa. Eu já tenho aí um olhar de prevenção um pouquinho mais sutil, mas era numa característica assim, ainda não foi acometido aquele indivíduo por esse antígeno, né, por essa patologia, né? A gente ainda não teve a invasão desse micro-organismo no seu hospedeiro. Então, vamos cuidar para que isso não ocorra.
Quando eu chego nessa próxima etapa, ou seja, por mais que eu tenha pensado em prevenções, por mais que eu tenha falado de questões de cuidados, por mais que a gente tente evitar algumas coisas, então assim, um exemplo, não tome água que não seja filtrada. Aquele indivíduo, ele sabe disso, mas naquela época ele não tinha outra opção a não ser tomar aquela água que estava ali. Então ele passa por um período secundário, onde a atenção secundária foi diagnosticado, então a gente vai tentar tratar, a gente vai tentar minimizar os danos, né? Se passar desse ponto, a gente entra no terciário já era assim, a cura mesmo, a tentativa da cura, da reabilitação. Então, é um modelo que a gente tem como base, é importante entender e pontuar que existe e que está nessa nossa linha do tempo, porque, novamente, ele faz esse nosso processo de evolução, esse nosso processo de crescimento e organização de cada uma dessas informações para aprimorar. Então, por mais que eu tenha tudo isso, a gente vai para o modelo mais elaborado. Então, aqui a gente tem o modelo de promoção de saúde integral, e aí ele já entra, né, como eu comentei para vocês, numa discussão do cenário internacional. Então, a gente tem alguns pontos que são destaques importantíssimos, assim como a Declaração de Alma-Ata, em 78, a Carta de Ottawa de 1986 e a primeira Conferência Internacional sobre a Promoção de Saúde. E todas reforçam muito forte que a saúde é um direito de todos os indivíduos, que tem que ter uma promoção do Estado, mas elas também reforçam que o conceito de saúde e doença não está amarrado e atrelado única e exclusivamente, de novo, não está única e exclusivamente amarrado só em doença ou micro-organismo que atingiu aquele indivíduo e um remédio vai resolver o problema. Não, ele vai continuar reforçando que é algo muito mais amplo, que os conceitos de saúde estão ligados a bem-estar, a conceitos biopsicossociais e a necessidade de saúde, ela vem diante de várias outras questões que envolvem a vida desse indivíduo, né? Então a gente tem alguns determinantes de saúde, que são as condições de risco diversas, que vão ser pontuadas para vocês aqui, vocês vão ver novamente. Então, se a gente tem isso claro, que esses pontos são extremamente pertinentes, importantes para a gente visualizar, para a gente olhar, tomar cuidado, e são indicadores fortíssimos hoje para a gente verificar que em determinado lugar, em determinada região, a gente precisa dar mais atenção para este ponto, porque está mais fragilizado, a gente começa a pensar que isso é importante para cada um desses indivíduos que tem essa consciência, através da informação e da educação, a gente começa a ver que se eu tenho esse cenário muito mais organizado e elaborado, eu vou ser um indivíduo que consigo pensar em ações, né, de prevenção, em estratégias que vão favorecer a comunidade em vários setores dentro da questão política, desde educação, saneamento, né, a questão da saúde, obviamente, de recursos ou de estruturas de saúde que são oferecidas. Então, elas começam a se modificar ao longo dos anos, ao longo dos períodos que a gente tem pela frente e outras, né, como eu falo para vocês, a gente vai ter sempre algo a pontuar dentro da história da construção dos conceitos do SUS e dos conceitos de saúde, né? Sempre vai ter algo novo, sempre vai ter algo em trâmite, em trânsito para ser aprimorado. E aí, óbvio que a gente não pensa só no desenvolvimento individual, a gente pensa em desenvolvimento coletivo e esse desenvolvimento também entra no processo de programação, né? Então, a gente entende que quando a gente organiza algumas ações, ela tem alguns efeitos a curto, médio e longo prazo. Quando a gente começa a falar disso é da mesma maneira. E fechando aqui um pouquinho os fatores condicionantes e determinantes no processo de saúde, que são pontuais e muito importantes, eu vou citar para vocês o que mais a gente se preocupa quando a gente pensa o porquê que as pessoas adoecem, né? Quais são os pontos hoje que a gente tem como claro? Então a gente já teve um momento que era a questão de não temer a Deus, ou era um castigo, ou era só um micro-organismo, ou depois a gente tem uma cura, aí a gente começa a ver que tem questões sociais, mas a hora que a gente tem aqui, bem claro, quais são essas questões, quando eu consigo organizar isso se transforma em indicadores, onde eu vou conseguir ter ações, vocês começam a perceber que a nossa infraestrutura, a nossa base, né, a nossa infraestrutura de alicerce para esses conceitos, começam a ficar muito mais rígidas, muito mais fortes, e é mais fácil detectar,
da onde eu tirar a informação e como eu vou agir. Então, a gente tem diferenças sociais que vão fazer essas mudanças e vão intervir muito na vida e na saúde desse indivíduo, né? Desde condições de trabalho, de condições até mesmo de EPI, e vocês vão ver isso mais à frente. Então, são os equipamentos de proteção individual. Se o indivíduo hoje não tem isso e depende de onde ele trabalha, ele vai poder ficar doente, ele vai poder sofrer um acidente. A gente hoje tem o Ministério do Trabalho para defender esse trabalhador, né, autuar essa empresa, mas também conscientizar desse processo. Né, como eu falei para vocês, a gente não chega com uma informação e joga como uma diretriz obrigatória. A gente passa por etapas de informação, e quanto mais bem informadas as pessoas, melhor elas vão evoluir e absorver esses conceitos e melhor elas vão ter a sua saúde, né, dentro de um contexto de qualidade de vida. Então, no processo de saúde e doença, a gente vai ter um ser humano que vai estar sempre buscando, né, o atendimento às suas necessidades. A gente vai ter um conjunto de variáveis muito importantes dentro desse indivíduo e dessa população. A gente entendeu que ela vai se modificar ao longo da história e vai se aperfeiçoar. E aí a gente também entendeu que em cada época a gente tem algo que é mais importante e pertinente. Né? Aquilo lá é o que mais se destaca e eu vou conseguir trabalhar em cima daquilo. Isso não se modifica daqui para frente no formato da gente pensar. Quando a gente tem informação, a gente sabe exatamente o que fazer. Né? Independente de situações que a gente vivencia em cada momento, por isso que a gente tem campanhas de vacinação bem específicas, de conscientização, a gente tem momentos que a gente trabalha determinadas frentes na área da saúde, não é porque naquele momento as pessoas estão sendo mais acometidas, é porque a gente sabe que todo mundo junto, trabalhando no mesmo conceito, faz uma absorção maior daquele conceito. Né? Internaliza-se mais, existe um engajamento muito maior da população, então assim, aquela história do curto, médio e longo prazo, o indivíduo lá na frente vai perceber e verificar o quanto a ação dele no momento pontual refletiu em algo mais à frente. Né? Essas discussões acabam aparecendo sempre. Então, para a gente fechar um pouquinho essa aula, eu vou amarrar aqui com vocês como algo importante para quem tiver curiosidade, né, se vocês colocarem fatores condicionantes e determinantes do processo de saúde e doença, colocar lá no nosso Google, a gente vai ter um demonstrativo, né, e vai ser pontuado dentro desse relatório, que esse relatório ocorre de maneira sazonal. Né? Então ele acaba trazendo uma fotografia ampla, um raio-x bem profundo de todo o nosso país, de todos esses conceitos importantes que a gente tem aqui. Esses conceitos, na verdade, são indicadores, que a partir dos números que nos são dados, fazem com que a gente se organize para reagir frente a eles e propor ideias, né, de implementação de novas ações e estratégias. E elas também acabaram surgindo através desse modelo de determinação social de saúde, que foi proposta por Dahlgren e Whitehead, onde eles colocam que, novamente, só que aqui vocês estão vendo que tem muito mais detalhado e pontual, que novamente esse conceito de saúde e doença tem todo um processo e a gente tem muitos fatores, então vai desde produção agrícola e de alimentos, educação, a questão do ambiente de trabalho, quanto ele pode influenciar na saúde do indivíduo, né, condições de vida e de trabalho, desemprego, água, esgoto, saneamento básico que a gente comentou, o acesso aos serviços de saúde, né, a questão de habitação. Então, vejam que a gente tem essa divisão aqui para vocês terem uma noção mais visual de tudo o que acontece, mas é o que a gente fala hoje, se a gente for tentar resumir, é tudo que envolve a vida do indivíduo. Então, tudo que envolve a vida do indivíduo remete à qualidade de vida remete a bem-estar, bem-estar remete à questão de saúde física e mental. E a gente tem que buscar as ações frente a cada uma delas para minimizar, melhorar e aprimorar cada vez mais. Então, esses relatórios, eles nos dão alguns indicadores. Eu trouxe os exemplos aqui para vocês. A situação e a tendência da evolução demográfica, social e econômica do país, a estratificação socioeconômica e de saúde, condições de vida, ambiente de trabalho, redes sociais, comunitárias e de saúde, comportamentos, estilos de vida e saúde, saúde materno-infantil e saúde do indígena. Então, você vai falar assim, nossa, professora, mas assim, está bem estratificado, mas não tem muito mais coisas? Sim, tem. Dentro desses itens que eu citei para vocês, a gente tem ramificações, né? E além dessas ramificações, óbvio,
Você como profissional da saúde, você como um gestor de saúde, você vai saber que criar indicadores dentro e frente às situações que você está vivenciando é um poder que tem na sua mão para que você possa organizar as suas estratégias. Então aqui a gente tem um modelo que é um determinante global e geral. Mas a partir do momento que eu estou num microambiente, eu começo a verificar certas coisas e eu consigo organizar isso em indicadores para que depois eu possa trabalhar ações, ok, você tem total liberdade, deve fazer isso e deve ter esse olhar. E é o que a gente fala, é esse olhar do micro para ampliar para o macro, né? Bom, a gente terminou alguns tópicos da nossa primeira unidade, então a gente viu 3 tópicos bem importantes da unidade 1 de vocês, e agora a gente vai para a nossa próxima aula, e eu espero que vocês tenham entendido e contemplado esses principais pontos, e óbvio, entendam que isso é mais um recurso que vocês têm, né, um recurso didático muito importante, e que aí vocês precisam vocês precisam completar esse ciclo, com as aulas que vocês vão ter ao vivo com os seus professores, com todo o material didático das atividades, do mapa, dos fóruns, enfim. Mas a gente se vê na próxima aula. Até mais!